Opa, olha, a gente volta. Não falei que era rápido? Super, mega, hiper rápido. Deu tempo de você se hidratar, tomou aquela água, já sabe qual é a dúvida aí pra gente estar esclarecendo? Pergunta. Pergunta que a gente vai começar o conteúdo agora. Lá era revisão, professor, algo que eu, como aluno do ensino médio, já deveria estar sabendo. Mas, como eu sei que a gente teve alguns tropeços esses anos aí que se passaram, foram assim, meio que estranhos, né, professor? Esses 2 últimos anos aí com essa Covid, com esse negócio, então vai que você não viu direito. Então a gente já está colocando o pré-requisito. Se mesmo com essa revisão rápida que a gente fez de potência, você ainda sente um pouquinho de dificuldade, organiza teu horário de estudo, tá bom? Busca lá com o professor da oficina, busca com o teu professor da escola. Professor, passa uma lista para mim aí só de potência, para me saber calcular a potência, para me saber aplicar as propriedades de potência. Sabe por quê? Porque o tio lá do canal Educação disse que vai me explicar a função exponencial. E ele disse que se eu não souber fazer cálculo com potência, eu vou dizer que o conteúdo é difícil. Quer ver? Como é só eu saber calcular a potência, vem cá comigo. Vamos iniciar a nossa segunda aula de hoje. O conteúdo já está aí na tela, né? Vocês já sabem, para quem está chegando agora, iniciando nossa segunda aula, função exponencial. Parei bem aqui, professor, na definição, professor. Vocês já viram alguém falar para você, rapaz, o negócio lá está crescendo exponencialmente? Cara, eu acho que sim. Crescer exponencialmente é crescer, professor, de forma multiplicativa e não aditiva. Então, para vocês entenderem, vamos criar uma situação com vocês. Olha só, questão clássica quando o cara fala de população de bactérias. Quando a gente fala de bactéria, gente, tem uma bactéria ali, naquela determinada superfície, aquela bactéria ela vai crescendo muito rápido, a população daquela bactéria. Quando você olhar ali, tinha uma bactéria, tinha uma, professor. Quando eu pisquei o olho, já tem 10. Quando eu pisquei o olho, já tem 100 bactérias. Quando eu pisquei o olho, já tem 100.000 bactérias. É tipo assim, professor, o crescimento? É tipo assim. Tu viu como cresceu rápido só na minha fala? Então, lê comigo a situação. Ele diz para mim que o número... Deixa eu habilitar aqui o marca-texto, vamos lá. O número de uma população de bactérias, ó como é que ele disse que a população de bactérias, ela se desenvolve. Ela dobra a cada 20 minutos. Então, se o processo inicia com uma bactéria, uma única bactéria, professor, aqui, se inicia, o processo se inicia com uma única bactéria. Quantas bactérias vão existir após 2 horas e 40 minutos? E aí, quem se arrisca? Professor, vamos lá. Na minha situação, professor, ele disse que o senhor começou com uma bactéria, não é isso? Uma. Quer dizer que daqui a 20 minutos, o senhor já vai ter 2 bactérias. O senhor começou com uma bactéria. Daqui a 20 minutos, professor, daqui a 20 minutos, o senhor já vai ter 2 bactérias. Daqui a 20 minutos, novamente, você já vai ter 4 bactérias. Por quê, professor? O cara disse para mim que a população de bactérias dobra a cada 20 minutos. Então, eu já posso até dizer para você que em 40 minutos, eu já tenho quantas bactérias? Professor, em 40 minutos, o senhor já tem 4 bactérias. O senhor tinha uma, depois o senhor dobrou, foi para 2, depois o senhor dobrou de novo, foi para 3. Daqui a 20 minutos de novo, professor, nós já temos quantas bactérias? 8 bactérias, professor. Eu já posso até dizer para vocês que em uma hora, a população de bactérias, professor, já dá 8 lá, professor. O senhor tem 8 bactérias em uma hora. Porque foi 20 minutos, 20 minutos, 20 minutos. Dá 60 minutos, correto? 60 minutos é uma hora. Mas ele quer saber em 2 horas e 40 minutos. Quantas bactérias nós vamos ter? E aí, você já conseguiu pegar a ideia? Eu posso ir fazendo assim. Só que, professor, se eu fizer a conta desse jeito, vai dar muito trabalho, professor. Vai dar muito trabalho. Eu simplesmente vou entender que em 2 horas
e 40 minutos, professor, em 2 horas e 40 minutos, eu tenho quantos grupos de 20 minutos? 2 horas dão 120 minutos, não é? 40 minutos com 120 dá 160 minutos ao todo, professor. Dá um total de 160 minutos. Então, após um período de 20 minutos, nós temos 2 elevado a 1 bactérias. Após 2 períodos de 20 minutos, nós temos 2 elevado a 2 bactérias. Se eu tenho 4. Professor, então, peraí. Dentro dessas 2 horas... Meu diretor, eu acho... Será que o mouse está aí perto do coisinho que eu não estou conseguindo... Agora ele saiu. Ó, tá não, ele fica no meio, a ampulhetazinha lá, a setinha. Professor, deixa eu ver. Ó, não. Tem que ser rápido aqui. Pronto, professor. Então, após 2 horas e 40 minutos, nós temos basicamente, professor, 8 períodos de 20 minutos. Nós temos 8 períodos de 20 minutos. Então, eu poderia calcular direto a quantidade de bactérias como sendo 2 elevado a 8. 2 elevado a 8, professor, seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Professor, vai dar 256 bactérias. Vocês entenderam? Pergunta. Espera aí, professor, mais ou menos. O cara disse para mim, deixa eu voltar aqui. Opa, pronto. O cara disse para mim o seguinte, professor, que você tem 2 horas e 40 minutos. Aqui, professor, corresponde a 160 minutos. E o cara disse que a cada 20 minutos... dobra, não é? Dentro desses 160 minutos, nós temos 8 períodos de 20 minutos. Ou seja, professor, quando eu tenho 2 elevado a 8, é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Professor, resolvendo essa conta, nós vamos ter exatamente 256 bactérias. Ou seja, nós vamos estar trabalhando claramente com a potência e suas aplicações. Professor, da mesma maneira que eu sabia quantos períodos de 20 minutos eu teria, eu posso calcular isso para qualquer população, professor, para qualquer tempo. Então, se eu tenho, professor, que cada período de 20 minutos dobra, eu poderia dizer que o número de bactérias era só 2 elevado ao número de períodos de 20 minutos. Então, professor, se o cara quisesse para mim em 5 horas, era só você saber, em 5 horas, nós temos quantos períodos de 20 minutos? Fazia 2 elevado à quantidade de períodos, professor. E por que é 2, professor? Porque a questão estava dizendo que a tua população de bactérias dobrava. Se ele tivesse dito que a população de bactérias triplicava, ia ser 3 elevado à quantidade de períodos. Então, uma função exponencial é toda função que eu escrevo na forma y é igual a elevado a x. Ou seja, claramente nós iremos trabalhar com potências, professor. Professor, diga uma coisa. Aqui nós temos alguns exemplos de potências. Eu tenho ali g de x é igual a 1 elevado a x, y é igual a raiz de 3 elevado a x, h de x é 0,4 elevado a x. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho 4 exemplos de funções exponenciais, onde a base da minha potência, professor, na situação, seria, professor, 1/5, raiz de 3, 0,4 e o 3. E o meu expoente, professor, é o meu xzinho. Então, em cada situação, se ele pedisse que você considerasse esta função, olha só o que é o teu trabalho de início.
considerando esta função, ele vai pedir que você calcule, por exemplo, o f de menos 1. Ele vai pedir para você calcular o f de 1. Ele vai pedir para você calcular o f de 0. Ele vai pedir para você calcular o f de 2. Gente, aquele valorzinho dentro do parêntese é um valor de x, é o teu expoente. Então, o que você vai estar fazendo de início é estar trabalhando com potência. O f de menos 1, professor, é pegar 3 elevado a menos 1, que eu já vi, revisei com vocês agora há pouco. 3 elevado a menos 1 dá exatamente 1/3. F de 1 é 3 elevado a 1. Estou usando esta função aqui, ó. Vai dar 3. F de 0 é só colocar o valor do x onde tem o 0. A função que nós estamos usando é f de x é igual a 3 elevado a x. Onde tem o x eu coloquei 0. 3 elevado a 0 é 1. Foi uma das primeiras definições que nós colocamos para vocês. F de 2 é 3 elevado a 2. Resolve a potência da 9. Entenderam por que a gente revisou potência agora há pouco? Porque para trabalhar com função exponencial, ou eu tenho o valor de x, ou eu tenho o valor de y. E de início, o meu trabalho é simplesmente fazer o cálculo de algumas potências. Já se a função for essa outra aí, ó, g de x é igual à função que eu quero que vocês considerem agora, é essa daqui, ó. E eu ia perguntar para você, calcula para mim g de 2. Como é que tu calcularia g de 2? Professor, ia ficar g de 2 é igual a 1/5 elevado a 2. É só colocar o 2 aqui, ó, professor, onde tem o x, e resolver. G de 2 é igual, 1 elevado a 2 é 1, 5 elevado a 2 é 25. Tá aqui, professor. Aqui, ele está dizendo para mim que quando o x for 2, o y vai dar 1/25 avos. Potência, simplesmente cálculo de potência. Então, se eu pedir para você calcular, professor, o valor do y de qualquer função, dando-se o valor do x, você pega o valor do x, coloca lá, professor, no expoente e faz o cálculo da sua potência. Simples assim. G de 2 está lá, ó. O último exemplo dá 1/25 avos. G de menos 1, professor, o expoente ficava negativo, tinha que inverter a base, colocar o expoente positivo. Professor, ia ficar 5 elevado a 1, ia dar 5. O outro lá, professor, G de 1, professor, ia ficar 1/5 elevado a 1, que era 1/5. G de 0, 1/5 elevado a 0 é 1. Potência, professor, novamente, potência. Agora, deixa eu voltar o exemplo anterior. No exemplo anterior, nesse exemplo anterior, eu quero que vocês observem quando que uma função ela é crescente, quando que uma função ela é decrescente. Se numa função, professor, y é igual a elevado a x, ou seja, se a base da sua potência, for maior que 1, se a base da sua potência for um número maior que 1, se a base da sua potência for maior que 1, a função em questão, ela é uma função crescente. Se a base da sua potência, aquele azinho lá, ó, todas as funções que vocês estão observando, se a base dela for maior que 1, que o caso aqui, professor, a base é 3, a base da potência é 3, é maior que 1, não é verdade? Então, essa função que nós estamos analisando, ela é uma função crescente. Já, se a base da sua potência, olha quem é a base da potência aqui, professor. Se a base da potência, professor, for um valor
entre 0 e 1, professor, a função em questão, ela é uma função decrescente. Professor, como é que o senhor sabe que a base ele é um valor entre 0 e 1? Se não tem um quinto. Um quinto é a mesma coisa que 1 dividido por 5. 1 dividido por 5 dá 0,2. 0,2 é um valor entre 0 e 1. Se a tua base for um valor entre 0 e 1, tua função ela é classificada como sendo uma função decrescente, professor. Então, esse outro exemplo que vocês acabaram de visualizar aqui, professor, é a representação de uma função decrescente. Prof, tem atividade para a gente treinar? Tem sim. Foi o que eu acabei de colocar para vocês aqui, ó, que apareceu embaixo. Se a base da sua potência for um valor maior que 1, a função é crescente. Se a base da sua potência for um valor entre 0 e 1, a função ela é decrescente. Lembra disso aí que essa parte é importante para outro segmento do conteúdo. Professor, como é que eu reconheço o gráfico de uma função exponencial? Você não vai precisar fazer conta com gráfico agora não, tá bom? Eu só quero que você reconheça visualmente o gráfico. O gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. O gráfico de uma função do segundo grau é uma parábola. O que é o gráfico de uma função exponencial? É uma curva, professor. É uma elipse. Vamos colocar desse jeito. É uma curva, professor, que se aproxima do eixo X, ou seja, é uma curva onde ela vai se aproximando do eixo X e ela se torna paralelo a este eixo. Esse gráfico que vocês estão visualizando, ele tem por função dada esta sentença aqui, professor, f de x igual a 2 elevado a x. Só em olhar para ela, professor, eu já estou vendo que a base é 2, professor. Eu já estou vendo que a base é 2, professor. Significa dizer que, olhando para esta função, eu já posso dizer que ela é uma função... Eu já posso dizer que ela é uma função crescente, porque a base é um valor maior que 1, professor. O valor não é 2 lá da base? Então, você observa também aqui no próprio desenho, professor. Ó, a função ela está crescendo, professor. Professor, então, toda vez que a base da minha potência, a base lá da potência é 2, professor, é um valor maior que 1. Eu já posso classificar a função como sendo uma função crescente. Vocês entenderam só a classificação? Eu estou só olhando, a gente não adentrou nos cálculos ainda. O que é que eu quero de vocês? Que vocês saibam operacionalizar com potência e agora que vocês entendam que toda função exponencial, professor, y, é igual a elevado a x, você vai olhar aqui para a sua base, professor. Esse número que vai ficar aqui. Se a base for um valor maior que 1, a função exponencial ela é crescente. Então, só olhar, não tem mistério aí não. Já, professor, se a sua base for um valor entre 0 e 1, se a sua base, professor, ó aqui, ó, que é a minha base. Se a base for um valor entre 0 e 1, professor, no caso, eu sei que y é igual, professor, a elevado a x, a base aqui da potência é quem, professor? Esse 1/2zinho que vocês estão visualizando aí, ó. O valor do azinho, ele é 1/2. 1/2, professor, é a mesma coisa que 0,5, né? 1/2 é 0,5, ou seja, 0,5 é um valor entre 0 e 1. Então, se o valor for entre 0 e 1, professor, a tua função ela é classificada como uma função decrescente.
Deixa eu dar só uma dica para vocês. Toda vez que a base da tua potência lá for uma fração, onde o numerador da fração for menor do que o denominador, cara, a função é decrescente. A função é decrescente. Você já pode até observar aqui, ó. Ó, a curva exponencial, ó, ela desce e se aproxima do eixo X até que ela se torne paralela desse eixo. Vai continuar, ó, infinitamente para a direita ali, professor. Prof, então vamos lá, resume. Eu tenho aqui, professor, o gráfico de uma função exponencial crescente. Você já entendeu a reconhecer visualmente? Isso aí não é uma parábola. Não é uma parábola, é uma curva. E essa curva, ela não toca o eixo X, nem na crescente, nem na decrescente. Lembrando que aquela continua, ó, paralela ao eixo X, aquela continua paralela ao eixo X. Nesse tipo aqui, professor, eu já sei que o A é maior que 1, a função é crescente. Nessa segunda, professor, eu sei que o valor do A é um valor entre 0 e 1, logo a minha função ela é decrescente, professor. Agora, a aplicação. Agora que vocês perguntam lá, onde é que eu uso isso na minha vida, professor? A função exponencial, gente, ela está dentro de várias áreas, gente. Você vai precisar da função exponencial se você for trabalhar com engenharia e arquitetura. Depois eu dou a aplicação, tá bom? Você vai precisar da função exponencial se você for para o ramo da biologia, das ciências médicas. Por ali você vai precisar de função exponencial, principalmente quando tu trabalha com genoma, esse tipo de coisa, DNA. Você vai precisar... Meu diretor, não estou conseguindo passar, habilitar. A gente clica, ele some, a função. Tá o mouse? Tá em cima não? Tá não? Ó, vamos ver aqui, ó. Olha, segurou. Eu consigo utilizar a função exponencial em cima de que conteúdo mais, professor? Da geologia. Você lembra lá que já saiu reportagem que o cara disse que o cara pegou lá uns ossos, professor, que ele desenterrou lá e disse que aquela ossada, professor, aquele esqueleto lá tem milhões de anos, tem 800 mil anos, as múmias. Tem um tal lá de um teste, professor, um teste do carbono 14. Acho que é isso aí o nome mesmo. Aquele teste lá, professor, é feito à base de um cálculo, ó, da função exponencial, que vai gerar mais ou menos uma estimativa de quantos anos aquele fóssil, aquele esqueleto do dinossauro, professor, ele vai estar lá enterrado. Professor, finanças, e professor, essa aqui usa muito também. Sabe em que parte da finança? Juros compostos. Juros compostos. Já precisou pegar empréstimo? Acho que não, professor. Estou no primeiro ano, ainda não precisei pegar empréstimo. Acho que o banco nem me empresta. Mas eu acho que alguém de casa, papai, mamãe, tio, vovô, já fez algum tipo de empréstimo. Será que não? Caso ele tenha feito, os juros que é cobrado neste empréstimo é o juro composto. E este juro composto nada mais é do que um cálculo de uma função exponencial, professor. Prof, vamos começar agora a falar um pouquinho de conta. Vamos começar agora a operacionalizar propriamente dito. Quais são, professor, as sentenças ou quais são os tipos de cálculo que nós visualizaremos lá no Enem, professor? Nas questões de vestibulares. Um deles é a equação exponencial. As equações exponenciais, elas têm uma incógnita, ou seja, o x, a letrinha, professor, ela fica no expoente. A letrinha que você quer descobrir, ela fica no teu expoente. Então, eu tenho aí 4 exemplos de equações exponenciais. 2 elevado a x é igual a 7. 1/3 elevado a x é igual a 10. 5 elevado a menos x é igual a raiz de 5. 14 elevado a x mais 9 é igual a 1/28 elevado a menos x mais 2. E, professor, como é que a gente resolve esse tipo de equação? Vamos lá mostrar para vocês. Algumas delas, tá bom? Podem ser resolvidas escrevendo-se ambos os membros da igualdade como potências de mesma base. Ou seja, se a sua base for um valor obrigatoriamente maior que 0,
tem que ser maior que zero, tá bom? Eu não posso ter base negativa e eu não posso ter base diferente de 1. Então, para você resolver qualquer equação exponencial, o teu trabalho é fazer com que a potência do primeiro membro e a potência do segundo membro, ou melhor, o primeiro membro e o segundo membro se tornem potências de mesma base. Então, você repete comigo. Tudo, preste atenção, tudo que eu puder escrever na forma de potência, eu escrevo na forma de potência. Tudo que eu puder escrever na forma de fração, eu escrevo na forma de fração. No momento em que eu conseguir que o primeiro membro e o segundo membro se tornem potências de mesma base, eu simplesmente posso afirmar que o expoente da primeira potência é igual ao expoente da segunda potência, professor. Vamos lá, vou te dar algumas situações para você entender. Vamos lá, professor. Determine o conjunto solução das seguintes equações exponenciais. Olha o tanto de equações exponenciais. Vamos começar a conta agora. Você vai ver que não é tão difícil. Você vai até gostar do cálculo. É bem menor do que uma equação do segundo grau, que tinha que usar Bhaskara. Meu trabalho aqui é saber trabalhar com potências. Prof, vamos lá. 2 elevado a x é 32. Se eu quero descobrir o x, isso, como qualquer equação, eu quero descobrir a letra. 3 elevado a x é igual a 1 sobre 27. Letra C, 5 elevado a x é 625. Letra D, 2 elevado a x é 64. Letra E, 3 elevado a x é 1 sobre 81. E letra F, 25 elevado a x é igual a 625. Olha como é que a gente vai resolver, de uma por uma. Letra A, professor. Como é que nós resolvemos qualquer equação exponencial? Tudo que tiver no primeiro membro e no segundo membro, você vai ver se dá para escrever na forma de potência. Você tem que fazer com que o primeiro membro e o segundo membro se tornem potências de mesma base. No primeiro membro aqui, professor, eu já tenho uma potência. No segundo membro, eu tenho um número. O que é que eu vou fazer? Eu tenho que pegar aquele 32 e escrever na forma de potência. Para quem não sabe, como é que funciona isso? Você pega o número, passa uma barrinha, professor, do lado e faz o que nós chamamos de decomposição em fatores primos. Ou seja, você vai escrever aquele 32 na forma de potência. Com certeza vai dar uma potência de base 2. A gente começa aqui dividindo por 2. 32 dividido por 2 dá 16. 16 dividido por 2 dá 8. 8 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. Professor, faz a multiplicação 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Professor, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2 vai dar o 32. Ou seja, quantas vezes você usou o 2 aqui? Professor, 5 vezes. Ou seja, o teu 32, escrito na forma de potência, ele corresponde ao 2 elevado a 5. O teu 32, ele corresponde ao 2 elevado a 5. Então, o que você vai fazer? Tudo que você puder escrever na forma de potência, você escreve na forma de potência. Vai ficar 2 elevado a 5 é igual... 2 elevado a 5 não, perdões. 2 elevado a x... Já quero botar esse cara. É igual ao 32, que é 2. Vê se você entendeu. Todas as equações exponenciais, eu tenho que fazer com que o primeiro membro e o segundo membro se tornem potências de mesma base. Para quê? Se o primeiro membro é uma potência de base 2 e o segundo membro também já é uma potência de base 2, e você está dizendo para mim que o 2 elevado a x é igual
ao 2 elevado a 5, o que é que eu já posso concluir, professor, quanto ao valor do x? Professor, se eles são iguais, o meu x, professor, ele vai valer exatamente 5. O meu x é 5. Acabou, professor? Acabou. Só isso, professor? Só. Deixa eu pegar outro exemplo. Letra B. 3 elevado a x é igual a 1 sobre 27. Eu tenho que fazer com que o primeiro membro e o segundo membro se tornem potências de mesma base. Professor, dá para escrever aquele 1,27 na forma de potência, ó. Tudo que eu puder escrever na forma de potência, eu escrevo na forma de potência. Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 27, professor, na forma de potência, é 3 elevado a 3, professor. 27 na forma de potência é 3 elevado a 3. Então, professor, o que nós temos aqui é uma potência de base 3, eu vou ter 3 elevado a x, é igual. Como eu quero fazer com que o primeiro membro e o segundo membro se tornem potências de mesma base, eu vou inverter essa potência. Você tem 1 sobre 3 elevado a 3. Se eu inverto a base, professor, da potência, o que acontece com o expoente? O expoente troca o sinal. Isso aqui vai dar 3 elevado a menos 3, professor. Dá 3 elevado a menos 3. Então, 3 elevado a x é igual a 1,27 avos, professor, que é 3 elevado a menos 3. Primeiro membro e segundo membro já são potências de mesma base. Então, professor, x é igual a quanto, professor? A menos 3. Se você consegue fazer com que o primeiro membro e o segundo membro se tornem potências de mesma base, você só iguala os expoentes. Simples assim. Você entendeu? Acabou, professor, ali? É x igual a menos 3? É x igual ao menos 3. Vou para a letra C, professor. Está aí a letra C, professor. 5 elevado a x é igual a 625. Já sabe o que é que tem que fazer? Professor, eu estou resolvendo uma equação exponencial. Eu tenho que fazer com que o primeiro membro e o segundo membro se tornem potências de mesma base. Ou seja, esse 625, eu vou escrever ele na forma de potência. O que eu tenho que pensar? Tudo que eu puder escrever na forma de potência, eu escrevo na forma de potência. Tudo que eu puder escrever na forma de fração, eu escrevo na forma de fração. Então, eu vou pegar aquele 625, vou transformar ele em potência. Por 5 dá 125, por 5 dá 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. Professor, 625 na forma de potência é 5 elevado a 4. Então, aqui eu tenho que 5 elevado a x é igual a 5 elevado a 4. Fiz com que primeiro membro e segundo membro se tornassem potências de mesma base. Se primeiro membro e segundo membro já se tornaram potências de mesma base, o que eu posso afirmar sobre seus expoentes? Professor, que eles são iguais, ou seja, o meu x aqui é exatamente 4. Para que o primeiro membro seja igual ao segundo membro, o valor do x tem que valer exatamente 4. Professor, mas como é que eu vou pensar que eu vou ter que pegar aquele 625 e escrever na forma de uma potência? Gente, é justamente o desenvolvimento que eu estou tentando orientar para vocês. Se você está vendo que você tem ali uma equação exponencial, como é que você sabe que é equação exponencial? Porque a tua letra está no expoente. Como é que resolve a equação? Gente, eu tenho que fazer com que o primeiro membro e o segundo membro se tornem potências de mesma base. Ali no primeiro membro, o senhor já tinha 5, já está na forma de potência, professor. No segundo membro, o senhor tinha 625, que não está na forma de potência. Você vai lá e escreve ela na forma de potência. Deu 5 elevado a 4, professor. Então,
E, professor, e se o primeiro membro não tivesse na forma de potência? Você escreveria ele na forma de potência do mesmo jeito. Como é que a gente vai aprender isso aqui? Treinando, 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 treinando. Algumas potências, depois de um certo tempo, você já vai olhar para ela, você já vai saber qual que seria a sua representação, professor. Você vai olhar para o número, esse número aqui, 25, é 5 elevado a 2, 9, 3 elevado a 2, 27, 3 elevado a 3, 64, professor, 2 elevado a 6. Ou seja, de tanto você exercitar, você já vai memorizar as potências e você vai perceber que são as que mais vão aparecer, elas sempre se repetem. Exemplo agora, acabei de falar do 64, estava até adivinhando. Quanto é que é, professor? Como é que eu faço para resolver essa equação exponencial? Prof, pega o 64, escreve na forma de potência, que eu já sei que é 2 elevado a x, que é igual. Quanto é que vai dar o 64? Se você não sabe de cabeça qual que é a representação de potência, você pega o número, passa a barrinha e começa a decomposição em fatores primos. Dá para dividir por 2? Dá. 64 por 2 dá 32, que ainda dá para dividir por 2, que dá 16, que dá para dividir por 2, que dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Quantas vezes você usou 2? Conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Professor, 64 é 2 elevado a 6. Então, 2 elevado a x é igual ao 64, que eu sei que vale 2 elevado a 6. Primeiro membro e segundo membro, você já conseguiu fazer com que se tornassem potências de mesma base. Então, o que é que eu posso afirmar sobre os meus expoentes? Professor, seus expoentes são iguais. X é igual a exatamente 6. X é igual a exatamente 6. Deu certo? Certeza? Perguntem. Estou só do aguardo aqui. Professor, tinha a letra E, professor. 3 elevado a x é igual a 1 sobre 81. Quando tem fração, o aluno diz que às vezes dá trabalho. Pega só o 81. Pega só o 81. Professor, dá por 3, que dá 27. Dá por 3, que dá 9. Dá por 3, que dá 3. Dá por 3, que dá 1. Professor, o 81 é 3 elevado a 4. Então, como é que eu poderia fazer aqui? 3 elevado a x é igual a 1 sobre 3 elevado a 4. Nós já conseguimos fazer com que o primeiro membro e o segundo membro se tornem potências de mesma base? Não, professor. Não conseguimos fazer com que o primeiro membro e o segundo membro se tornem potências de mesma base. Por quê? A base do primeiro membro é 3, e ali o 3 está embaixo, no denominador. Professor, dá para inverter ali. Se eu tenho 1 sobre 3 elevado a 4, o senhor pode dizer que 3 elevado a x, se eu inverter, vai dar 3 elevado a menos 4. Agora sim, ó, base 3, base 3. Quando você consegue igualar as bases das potências aí, professor, é só igualar os expoentes. A resposta vai dar x é igual a menos 4. Pegou? Prof, mais uma. Vamos lá. Essa aqui, professor. 25 elevado a x é igual a 625. Professor, o 25 elevado a x, ele já está na forma de potência, não está? Tá. Eu poderia tentar verificar se aquele 625, ele dá para escrever como uma potência de base 25. Só que a ideia principal é você seguir aquela orientação. Tudo que eu puder escrever na forma de potência, eu escrevo na forma de potência. Então, aqui dá de escrever na forma de potência o 25, dá de escrever na forma de potência o 625. Então, se eu pegar o 25 aqui, para escrever na forma de potência, dá para dividir por 5, que dá 5, por 5 de novo, que dá 1. Professor, dá 5 elevado a 2. Então, a gente tem que o 25 estava elevado a x, vai ficar 5 elevado a 2, que é o 25, que vai estar elevado a x, que é igual. Agora, você vai pegar o 600 e vai fazer a decomposição. Também dá por 5. 625 por 5
dá 125. Dividido por 5 dá 25. Dividido por 5 dá 5. Dividido por 5 dá 1. Professor, 625 é 5 elevado a 4. Olha só como foi que ficou. Professor, quando o senhor fez só o 25 ali, ficou 5 elevado a 2 e o x ficou lá em cima, né? Ali é uma daquelas propriedades que nós visualizamos, potência de potência. O que é que eu posso fazer com esses dois expoentes aqui, professor? Pela propriedade, a gente multiplica, professor. Vai ficar 5 elevado a 2x é igual a 5 elevado a 4. Agora consegui fazer com que primeiro membro e segundo membro se tornassem potências de mesma base. Se você consegue fazer com que o primeiro membro e o segundo membro se tornem potências de mesma base, é só você igualar os expoentes. Ou seja, professor, 2x é igual a 4, eu igualei esse expoente com esse, resolve, x é igual a 4 dividido por 2, x vai dar exatamente 2. Entenderam? O básico da equação exponencial, professor, eu acho que eu entendi. Então já dá de você trabalhar sozinho. Será que não? E professor, mas aí tem que lembrar daquelas propriedades todas lá. Tem sim, gente. Olha essa equação. Eu tenho 1/3 elevado a x e eu tenho aquela raiz de 27 ali, professor. Como é que eu devo pensar a resolução de uma equação dessa? Você já viu o que é equação exponencial? Vi, professor, estou vendo aí que é uma equação exponencial. Como é que eu devo pensar a resolução? Tudo que eu puder escrever na forma de potência, eu escrevo na forma de potência. Tudo que eu puder escrever na forma de fração, eu escrevo na forma de fração. Professor, aquele 27 dá da gente escrever na forma de potência, sabia? Deixa eu escrever aqui só o 27. Se eu pegar aqui o 27, professor, passar a barrinha, dá para dividir por 3, dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Ou seja, o 27 é 3 elevado a 3. Então, vamos lá, repetir aqui a nossa equação. Nós temos 1/3 elevado a x, que é igual a raiz de 27, que eu sei que é 3 elevado a 3. Pronto, professor, até aí tudo bem. Professor, o que é que o senhor faz agora? Você lembra lá da última propriedade da potência que nós apresentamos para vocês? Aquela que diz que uma potência de expoente fracionário vira uma raiz? Pronto. Da mesma forma que uma potência de expoente fracionário A elevado a m sobre n vira a raiz enésima de A elevado a m, eu posso dizer, professor, que a raiz que nós temos ali, que é a raiz de 3 elevado a 3, e aqui é 2, professor, porque é raiz quadrada, corresponde a que potência, professor? Corresponde a 3 elevado a 3 sobre 2. Aqui é 2, né, professor? O índice do radical. Então, nós vamos ter 1/3 elevado a x, a raiz vai virar a potência 3 elevado a 3 meios. Professor, uma raiz se torna uma potência de expoente fracionário. Só que até agora a gente ainda não conseguiu fazer com que o primeiro membro e o segundo membro se tornem potências de mesma base. Professor, ou eu deixo a base da potência sendo 1/3, ou eu deixo a base da potência sendo 3. Eu prefiro deixar 3. Aquele 1/3, se eu inverter, professor, ele vai ficar 3 e o expoente fica negativo, que é igual a 3 novamente, e o expoente é 3 meios. Agora sim, ó, base 3, base 3. Nós conseguimos fazer com que primeiro membro e segundo membro se tornem potências de mesma base, ou seja, menos x é igual a 3 meios
multiplica por menos 1, só para a variável ficar positivo, x é igual. Olha só quando foi que deu a resposta desta equação. Se você preferir, pode deixar a resposta na forma decimal. Se não estiver entendendo, você tem que ir lá no chat colocar para mim, que parte da conta você não entendeu, que a gente vai repetindo. Quem está acompanhando a aula desde o início, está conectado ainda, está entendendo que o que nós estamos fazendo nada mais é do que aplicando tudo aquilo que nós revisamos de potência agora há pouco. O meu trabalho em resolver uma equação exponencial é fazer com que o primeiro membro e o segundo membro se tornem potências de mesma base, professor. Olha a outra equação aqui, professor. Eu tenho outro tipo de equação aqui. Essa daqui dá um pouquinho mais de trabalho. Eu posso me utilizar de fatoração para resolver esse tipo aí, que você vai se habituar e olhar para um tipo e dizer, cara, esse aqui é tipo aquela lá que o professor colocou para mim. Ou você pode se utilizar de um artifício para estar facilitando o desenrolar da questão. Como é que funciona? É assim, gente. Na nossa situação, eu estou vendo que a potência, professor, eu estou vendo que a potência apresentada aqui, ela tem base 2 e ela tem base 4. Só que tudo que eu possa escrever na forma de potência, eu escrevo na forma de potência. Então, na minha situação aqui, professor, aquele 4 ali, ó, o 4, professor, o númerozinho 4, é a mesma coisa que 2 elevado a 2. Então, se eu fosse reescrever este 4 aqui, ele está elevado a x, não é? Eu ia escrever 2 elevado a 2, que é o 4, elevado a x, mais 4 vezes 2 elevado a x, que é igual a 5. Professor, ali ficou potência de potência, não é? Se eu tenho, gente, 2 elevado a 2 elevado a x, nós teríamos que multiplicar o 2 com o x, não é? Diz uma coisa, eu poderia trocar de posição o 2 com o x? Tipo, dizer que eu tenho 2 elevado a x elevado a 2. Continua sendo igual? Continua. Por que que o senhor está trocando, professor? Para que a gente tenha uma única potência na nossa equação. Aqui eu tenho 2 elevado a x, eu só mudei de posição. O 2 foi para fora, o x foi para dentro. Mais 4 vezes 2 elevado a x é igual a 5. Por que que eu tive todo esse trabalho agora com vocês? Para a gente se utilizar de um artifício. Eu quero que você perceba que nessa equaçãozinha, será que eu fiz foi apagar? Não acredito. Aqui, apaguei não, foi passar. Deixa eu ver se eu consigo aqui habilitar. Pronto. Veja que a potência que eu tenho aqui, ó, é o 2 elevado a x, ó. A potência que eu tenho é o 2 elevado a x. Professor, o senhor vai fazer o seguinte, para facilitar um pouquinho a nossa vida, nós vamos fazer o seguinte, eu quero que você considere, vou até trocar a cor da caneta, que o 2 elevado a x vale outra letra, tipo um K. K de Kessler. Então, eu posso reescrever essa sentença. Se o 2 elevado a x vale K, você vai ter K ao quadrado mais 4K, que é igual a 5. Ou seja, deixe isso aqui guardado. Professor, o senhor vai ter uma pequena equação do segundo grau. Você vai ter K ao quadrado mais 4K menos 5 igual a 0. Agora é com você. Como é que você vai resolver essa equação de segundo grau? Você pode se utilizar do Bhaskara ou você pode se utilizar do Girard. Vamos de Bhaskara, que é o mais conhecido. Ficou K ao quadrado mais 4K menos 5. Mais 4K menos 5 igual a 0. O valor do A dessa equação é 1. O valor do B é 4, o valor do C é menos 5. Vamos lá, professor, cálculo delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual
4 ao quadrado menos 4 vezes A vezes o C, que é menos 5. Nosso delta vai dar 16 mais 20. Nosso delta vai dar 36. Raiz de delta é igual a 6. Vamos para o Bhaskara agora. X é igual a menos B, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2 vezes o A. Só que a nossa equação, ela está na variável K, não é isso? Então, a gente vai botar K é igual, menos o valor do B, vai ficar menos 4, mais ou menos a raiz do delta, que é 6, dividido por 2 vezes o A, que é 2. Você vai ter as duas possibilidades, que é o K' e o K duas linhas. Você vai resolver. Menos 4 mais 6 dá 2. Dividido por 2 vai dar 1. Primeira solução. Menos 4 menos 6 dá menos 10. Menos 10 dividido por 2 vai dar menos 5. Mas lembra que a nossa equação não pedia o K. A nossa equação, ela pediu o X. E nós nos utilizamos de um pequeno artifício agora há pouco. Eu coloquei para você que nós considerássemos que 2 elevado a X era igual ao K. Então, eu tenho duas possibilidades. O 2 elevado a X, professor, pode ser 1, ou o 2 elevado a X pode ser menos 5. Gente, nenhuma potência, escute, nenhuma potência de base positiva resulta em um resultado negativo. Ou seja, se você tem 2 elevado a x ali, professor, não tem como nenhum número que você colocar no lugar do x, o resultado dá negativo. Então, essa equação aqui, ela não serve, professor, para resolver. É impossível. Você pode até riscar ela, se você quiser. Já essa outra dá para resolver, professor. 2 elevado a x é igual a 1, eu posso dizer que 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 0, que é o 1. Como é que resolve? Eu tenho que fazer com que primeiro membro e segundo membro se tornem potências de mesma base, professor. Então, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 0. Primeiro membro e segundo membro se tornaram potências de mesma base. Olha só, caraca, professor, esse montão de contas só para a gente chegar no zero. Isso, gente, ela era objetiva ou era subjetiva? Deixa eu ver aqui. Não, tá aqui. Resolva a equação. Gente, o valor de x desta equação vale exatamente 0. Eu acho que dá para fazer mais uma, professor. Ih, professor, uma não, várias aqui que a gente tem, ó. Resolva as equações, o mesmo raciocínio. Essas aqui só não vai dar equação do segundo grau. Deixa eu ver se tem alguma que vai dar. Tem a B, vai dar do segundo grau. A B e a D vão dar equações do segundo grau. Se não der tempo de a gente terminar aqui, na outra aula a gente retoma daqui. Vamos lá, de uma por uma? Letra A, professor. Como é que resolve a letra A? Tudo que eu puder escrever na forma de potência, eu escrevo na forma de potência. Se você bater o olho assim como eu, você já viu que dá para escrever, professor, esse 9 aqui, ó, na forma de uma potência. Eu acho que você já até sabe quanto é que o 9 vale na forma de potência. Como é que vai ficar? 3 elevado a 5 menos 2x é igual ao 9, que é 3 elevado a 2, e esse 3 elevado a 2 vai ficar elevado ao 2x mais 1. O 3 elevado a 2 que eu coloquei aqui, ó, é o 9 lá. Eu só fiz escrever na forma de potência. Professor, resolvendo, repete, 3 elevado a 5 menos 2x é igual. Professor, aí no segundo membro, aquele 2 que está ali dentro do parêntese vai multiplicar com 2x mais 1, porque eu estou visualizando uma propriedade lá. Potência de potência. Vai ficar 3 elevado a 4x mais 2, professor. 3 elevado a 4x mais 2. Professor,
o senhor já conseguiu fazer com que o primeiro membro e o segundo membro se tornassem potências de mesma base. O que é que eu posso dizer dos expoentes? Cara, se ele está dizendo para mim que o primeiro membro e o segundo membro estão iguais ali, professor, o senhor pode dizer que o 5 menos o 2x, o expoente da primeira potência tem que ser igual ao expoente da segunda potência. O que tiver x passa para o primeiro membro, vai ficar menos 2x menos 4x é igual ao 2 menos 5. O professor vai ficar menos 6x é igual a menos 3. Multiplica por menos 1. Vai ficar 6x igual a 3. X é igual a 3 dividido por 6. X vai dar igual a 1/2. Professor, a resposta da letra A para o valor de x vai dar exatamente 1/2. Você entendeu o que é que você tem que fazer? Tudo que eu puder escrever na forma de potência, eu escrevo na forma de potência. Tudo que eu puder escrever na forma de fração, eu escrevo na forma de fração. Beleza? Professor, de boa, tranquilo. E essa aqui, professor? Dá uma equaçãozinha do segundo grau. Vou deixar ela montada com você. Você tem ali 7 elevado a 6x2 mais 5x menos 4. Como é que eu faço esse 1 virar uma potência de base 7? Não é assim que a gente resolve? Tudo que eu puder escrever na forma de potência, eu escrevo na forma de potência. Tudo que eu puder escrever na forma de fração, eu escrevo na forma de fração. Ou seja, vai ficar 7 elevado a 6x ao quadrado mais 5x menos 4 é igual. Aquele 1, gente, eu posso dizer que é 7 elevado a 0. Porque eu aprendi que todo número elevado a 0 dá 1. Ah, professor, então 1. O senhor escreveu 7 elevado a 0 para o senhor ter primeiro membro e segundo membro sendo representados como potências de mesma base. Ou seja, o senhor pode dizer que 6x ao quadrado mais 5x menos 4 é igual a 0, professor. Se você já consegue fazer com que o primeiro membro e o segundo membro se tornem potências de mesma base, é só igualar os expoentes e resolver a equação resultante ou até mesmo já achar a própria solução. Professor, aqui dava para fazer por Bhaskara. A, B, C. O A é 6, o B é 5, o C é menos 4. Delta vai ser B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta vai ser 25 mais 6 vezes 4, 24. 24 com 4 vai dar exatamente 96, eu acho que é isso. Delta vai ser igual a 25 mais 96. 25 mais 96, 121. Deu certinho, até quadrado perfeito. Raiz desse delta é 11, que eu vou precisar para aplicar o Bhaskara, não é isso? Agora vai para o Bhaskara. X é igual menos o B mais ou menos a raiz do delta, que é 11, dividido tudo por 2 vezes o A, que é 6, vai dar 12. Você vai ter o x', você vai ter o x, 2 linhas. Menos 5 mais 11, professor, dá 6. Vai ficar 6 dividido por 12. Simplificando, dá 1/2. O x, 2 linhas, vai dar menos 5 menos 11, dá menos 16 sobre 12. Simplificando por 4, vai dar menos 4 sobre 3. Achou as soluções com a gente? Deu certo? Certeza? Fica tranquilo que essa foi a primeira aula de equação exponencial. E você pode estar assim, professor, eu achei super difícil. Gente, você tem que colocar para mim qual é a sua dificuldade. Vamos fechar assim, a partir da próxima aula? A gente
vai ficando por aqui, desejando a todos aquele bom dia. Fica com Deus. Estou te aguardando na próxima semana. Pode ser? Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau, galerinha!